Queridas, chegando aqui, então, se alguém a mais entrar, a gente vai aceitando. A nossa ideia de trazer a música no começo, antes da fala, é, já tem o seu sentido dentro do universo do maternar, onde muitas vezes a gente tem que estar em vários mundos ao mesmo tempo, várias formas de funcionar. E um pedido de presença constante, eu acredito que a música traz esse potencial de, dentro de algo que vocês estavam fazendo, que estão fazendo aí, ah, trazer para esse estado de perceber o corpo, de se perceber aqui presente, dentro desse universo que a gente vem abrindo aqui agora, para poder olhar mais a fundo, como que o maternar pode se desenvolver de uma forma mais leve e arejada e também mais confiante e potente. Ah, eu, Pri e Camis, a gente está Oi. muito feliz de abrir aqui com vocês. Isso já começa ali nos bastidores, pela alegria que eu e a Camis estávamos, assim, a cada momento em que a gente se encontrava para falar sobre esse projeto, que vem muito de um chamado do coração. Eu sempre me senti muito nutrida, assim, eu saía radiante, com muita vontade de fazer acontecer. Então, é muito significativa a presença de cada um de vocês aqui para a gente estar juntas, sentindo isso e entendendo de que forma que o maternar pode trazer essa delícia, essa sensação boa de ser entre o contorno e o caos, né? Que é bem o, o dia a dia, a rotina que a gente vive aqui. E aí, Camis, acho que vale a gente trazer para as mulheres o porquê que a gente escolheu esse nome, o porquê que o nosso movimento vem a partir desse. As palavras são símbolos, né? Elas trazem como uma condensação de um significado profundo que para cada pessoa é diferente. Então, o que significa para mim uma palavra pode significar diferente para outra. E eu achei legal a gente escolher uma palavra como diferente, talvez, né? Maternar é uma palavra mais conhecida do que matrística, para trazer essa potência da singularidade do que a gente quer trazer também. Então, você quer falar um pouco, Cami, sobre esse nome, sobre o nosso sentir aqui do que significa esse nosso encontro? Posso falar sim. Primeiro, oi, todas as mulheres que estão aqui. Eu sou a Cami, como a Pri falou, todo esse movimento de construção do Matrística sempre foi pensado assim com muita, criado, na verdade, né? Com muita sensibilidade, tentando sempre encontrar essa impecabilidade, né? Nas palavras, no que a gente está construindo. Essa coerência, né, do que a gente quer trazer, de como a gente vai conectar com cada uma das mulheres. Se alguém quiser ligar aí a câmera também, para a gente ver vocês, fiquem à vontade. E então, esse nome, ele veio, na verdade, acho que a ideia veio antes do nome, né? Foi um processo até a gente achar qual era o nome que representava esse projeto. Porque tanto eu quanto a Pri, a gente tem essa, acho que essa sensação, né, de que tudo começa na matriz, né? Qual é a matriz? O maternar, né? Todo mundo, não importa se é homem, se é mulher, tá aí, veio do útero, veio de uma mãe, né? Da matriz. Eu acho que esse é o principal, né? E o quão potente é maternar, né? O quão transformador, o quanto a gente pode realmente transformar coisas do nosso dia, como a gente pode transformar uma nossa frase que a gente gosta muito, né? Que o maternar pode transformar o mundo. Então, essa realmente eu acho que é uma inspiração muito base, assim, do nosso projeto, né? Em termos práticos, inclusive, porque não é só uma ideia Conceito. solta, assim, né? Eu acho que é algo do dia a dia, do fazer, do sentir, do conectar.
de conhecer a nossa própria história, porque também temos uma mãe, também viemos de um útero. Então, eu acho que é esse ciclo, né, transgeracional e essa possibilidade que a gente tem maternando de se transformar a si mesma e de transformar o maternar e a continuidade das coisas, né? Sociais, culturais, enfim, tudo que a gente constrói assim como ser humano mesmo, né? No sentir, no pensar, enfim, em permanecer com coisas ou não, né? Então, ao meu ver, assim, esse nome tem muito a ver com isso, assim, com essa potência que a gente tem nas nossas mãos, de alguma maneira, né? Não sei, Sim, e ao Pri, mesmo tempo, é o que a Camis disse, né? E é o que mais eu gosto de começar falando no nome, porque muito mais do que o conteúdo que a gente vai trazer, que é num contexto de buscar ferramentas, formas, olhares para que vocês se sintam mais com mais energia vital mesmo, com mais presença nesse processo tão complexo que é estar maternando dessa forma consciente que a gente propõe, que é entendendo a profundidade que pede essa rotina do maternar. Eu gosto também de olhar pelo olhar de como essa percepção da matrística, ou seja, da importância que o maternar tem no mundo que a gente vai construir e até na nossa realidade pessoal. Tá diretamente impactando na nossa saúde, em como eu me sinto saudável ou não, como esse ser humano aqui, encarnado nesse CPF, além de mãe da Naomi ou morando aonde, mas a Pri, como se sente dentro desse contorno, o quão eu me sinto saudável dentro do contexto de estar mãe, porque para mim a saúde e a rotina, ou seja, o que eu vivo ali no dia a dia, o quanto de energia eu tenho para viver cada processo, o quanto de resiliência eu tenho para viver cada desafio, está intimamente ligado ao meu ponto de vista em relação às coisas que estão acontecendo ali. Então, quando a gente traz a potência matrística, ou seja, o quanto que o maternar, por mais que pensando no mindset da sociedade moderna, o que que é ser bem-sucedido, o que que é estar fazendo alguma coisa, não está tão relacionado com estar em casa cuidando dos filhos, essa potência matrística, que até vem de um conceito antropológico mesmo, que é da sociedade matrística, da sociedade que considera o maternar como o motor de tudo. Então, quando a gente considera esse olhar de ser como eu sou mãe, estou buscando um maternar a cada dia mais conectado e consciente, e a minha contribuição, tanto para o ser, que é meu filho, para a sociedade, e para o que faz sentido como ser humano, em cada fase da minha vida, estar dedicando minha energia, eu gosto muito de associar o olhar matrística, inclusive para ter mais vitalidade. Na hora que vem um desafio, eu lembro do que me move, do que me inspira e do que me faz sentir que eu tenho um prumo, tenho um rumo ali que está me guiando para lidar melhor com esses processos. E eu acredito que essa é a base de tudo que a gente vai trazer. E a cada dia a ideia é ir abrindo esse fractal, né, com vocês, de que formas a gente pode ir olhando por diferentes pontos a nossa vida, ou seja, a rotina, 24 horas de ser mãe nas diferentes fases, desde quando está ali nessa parte da gestação se preparando, depois toda a transformação que vem num parto, e sem deixar de contar com o nosso passado, da criança que nós fomos, que está aqui presente, por mais que muitas vezes a gente deixa de dar atenção, mas essa criança está aqui, inclusive aqui agora. Temos várias crianças aqui dentro de cada uma de nós, e que de alguma forma eu acredito profundamente que essa criança me move muito para ter a energia e até a sistêmica familiar fala muito sobre a energia que essa criança interna tem. E existem olhares, né, que falam da criança ferida, mas existe a criança luminosa também. O quanto que a minha criança luminosa, eu lembro em vários momentos que eu tô nas fases do maternar e a minha criança transborda de felicidade de eu estar fazendo esse maternar consciente. Então, eu me conecto muito a nutrir a mim mesma a partir dessa criança que pede esse olhar
respeitoso, presente, empático com a criança que eu coloquei no mundo, né? E até dentro de um olhar mais amplo como sociedade mesmo, porque eu acho que esse olhar matrística serve para as mães, mas serve para o mundo, ou seja, qualquer ser humano que está aqui hoje em dia, meu companheiro, minha rede de apoio, se esse olhar matrístico está permeado nessa rede de apoio, tudo fica mais possível, mais leve, mais ventilado dentro de um olhar comum sobre a importância do que a gente está fazendo, né? Então, essa seria como a abertura que o nome sugere, e a gente vai aprofundar nela. E está muito conectada com a nossa história, a minha história, da Camis. Eu acredito muito que está conectado com a história de cada uma de vocês, porque não é à toa que vocês estão aqui. A gente está lapidando muito esse projeto para que as mulheres que têm que chegar cheguem. A gente está indo contra aquele fluxo de vamos lá, e quem vier é eu digo que é um ninho, né? Que ele está muito conectado com a mulher olhar para esse aconchego, esse espaço-tempo que a gente cria e falar, nossa, meu coração tá conectado com isso, né? Porque eu acho que Então, quando a também isso, gente. né, Pri, a matrística, assim, pensando nesse lugar mais conceitual até, também propõe isso, né? Um espaço de apoio, um espaço e relações, né, de confiança, e eu acho que muito com como base, esse lugar do amor, do amoroso, né? E é algo que, agora que você falou da criança ferida, da criança luminosa, como a gente experimentou, e experimenta o amor até hoje, né? Qual é a nossa linguagem de amor? Bom, aí a gente tem um universo, assim, a desbravar dentro de cada uma, né? E tem uma coisa muito legal, assim, de também ter esse formato, online, que é poder quebrar essas barreiras físicas para criar também esses ambientes de conexão, né? De confiança, de troca, de partilha, porque a gente também vive modelos hoje de famílias muito nucleares. Então, muitos aspectos de sobrecarga, de cansaço, enfim, trazendo esses aspectos até de saúde que você fala, né, Pri? É, acho que também tem a ver com isso. São famílias nucleares, normalmente é a mãe, o pai, os filhos, ou só a mãe, enfim. E a gente estender essa rede de apoio, esse suporte, né, de outras maneiras, em outros ambientes, eu tenho, na minha experiência, visto cada vez mais como também é positivo, né, para esse lugar de uma saúde mental, uma saúde emocional, enfim, muitos aspectos desse campo, né, do que é também estar bem, né? Eu digo que quando eu me tornei mãe, eu senti como se eu fosse uma ilha, isolada, assim, dentro de vários sentidos, né? O emocional, o físico, e essa possibilidade do online traz essa flexibilidade. E também a ideia é que os encontros sejam gravados, para quem não puder acompanhar o ritmo, e os fluxos semanais para manter o ritmo ao mesmo tempo. Então, eu acredito muito, assim, qualquer coisa que você for pensar na sua vida, que o caminho do flow, ele é entre o contorno, ou seja, a gente ter um pulsar, um ritmo, e ao mesmo tempo a flexibilidade, a imprevisibilidade. E para mim, o maternar, ele traz como um raio isso na minha cabeça, de fluir nesse espaço. E quando eu me via como uma ilha, eu percebi aos poucos, até com um novo universo que se abre, né? Antes minhas amigas não eram exatamente mães, e aí começa a surgir uma outra realidade, uma outra forma de se reinventar. A Ju que tá aqui é uma das ilhas que eu encontrei logo no começo do maternário, onde eu me percebi um arquipélago. Então são várias ilhas isoladas ali, mas que ao mesmo tempo estão permeadas pelo mar, o oceano, e de alguma forma se conectam nesse oceano do maternário. E é isso que a gente propõe aqui, dentro de cada individualidade, de cada oceano que acontece na nossa realidade, de trazer esse espaço de partilha, de troca, de permeabilidade dentro.
da rotina, que muitas vezes ela pede muita presença. E pensando aqui dentro da nossa história, que tece esse caminho até a gente chegar aqui onde a gente está hoje com vocês, vou falar um pouco de mim, aí eu acho legal a Camis também trazer a história dela. Eu venho de um caminho, assim, eu sempre que eu penso na parte de como descrever, né? Eu acho que sempre começa pelo que tá vivo, assim, o que que hoje minha história aparece como viva. Antes eu falava do currículo, né? A Pri antes de ser mãe. E aí eu vejo que eu venho de um caminho onde o contorno, ou melhor até, o controle, a estrutura sempre foi muito valorizada e até exigida, né? Então, o caminho da formação médica, o caminho é, daquela ciência que acredita muito nos números e no pragmatismo de isso é desse jeito, e o quanto mais repisar lá os nomes dos medicamentos, repisar as informações de diagnósticos, esse é o caminho da verdade. E aí, o maternário, e assim, até processos antes, né? Eu entrei na faculdade de medicina já entendendo que eu ia me tornar uma médica integrativa e, ao mesmo tempo, eu acredito que a expansão que existia na minha mente antes de entrar na faculdade, ela foi cuidada com o senso crítico, o contorno. Então, eu nem considero que, até no maternário, que o contorno é algo totalmente negativo. Ele precisa ser olhado como plano, como acho que até essa palavra serve, né? O contorno, ele não é o plano de frente, ele tá dando ali os moldes, mas o que move toda essa caminhada que vem aqui, deixa eu admitir uma pessoa, que vem desde esse lugar muito controlado até a Pri, que é hoje, se transformou realmente quando a minha filha nasceu. Que, na verdade, quando eu estava distante, que eu percebi uma necessidade minha de não me enquadrar com tudo aquilo que era referência médica, de como se cuidar como gestante, de como ter um parto. Eu queria ter um parto em casa e ele aconteceu dessa forma. Então, eu senti como, bom, não existe referência. O que que eu faço? Vou chorar as pitangas ou vou me movimentar para poder florescer dentro daquilo que eu acredito? E até a Pri, como médica, se transformou muito nesse processo que hoje eu vejo cada pessoa que passa aqui como alguém que merece o máximo respeito dentro da individualidade do que aquela pessoa quer. Então, como mães, eu acredito que a potência da confiança que a gente vai conseguir aflorar dentro da maternidade vem de respeitar a sua história e aquilo que para você faz sentido. E não o que a Pri vai dizer aqui. Eu e a Camis, a gente, assim, tá numa proposta disruptiva de não trazer respostas aqui, assim, nesse lugar muito estruturado e, ó, é assim que tem que ser feito. E sim trazer um convite à possibilidade de encontrar os caminhos a partir de um contorno, que é uma trística, que é o porquê, né? O porquê do nome, o porquê que a gente decidiu fazer esse movimento. E eu acredito que a maternidade me trouxe essa visão muito prática, porque existe a teoria, então eu lia até assim as referências de leitura como Carlos Gonzalez, Laura Gutman, para mim foi disruptivo, mas viver com um bebezito na mão, sentindo todas aquelas emoções, todo aquele universo e aquela minha vontade de fazer aquilo que eu acreditava muito forte, e ao mesmo tempo a sensação até física de e como que faz isso, né? Foi a real potência que o maternar me trouxe para acreditar nesse caminho que hoje a gente vem trazer para vocês, né? E isso me transformou como mãe, como médica, como pessoa que você vai ali na praia conversar. Então, assim, eu acredito que existe essa profunda potência do maternar de revelar o melhor que existe dentro da gente. Então, acho que é, esse é o caminho que eu confio na saúde de qualquer pessoa, seja ou não mãe, e mais ainda para nós que temos essa pérola na mão, que é um bebezito ali, trazendo esse convite diário de sair dessa zona de controle e passar a encontrar o caminho do flow, que nem sempre é super confortável, nem sempre é com um sorrisão no rosto, mas que mesmo no maior desafio, você consegue olhar para dentro e falar:
eu tô no lugar certo, eu tô no caminho. E isso traz uma energia, uma confiança, uma potência que é além de qualquer definição de emoção. Então, não é feliz, triste, bravo, é pleno, é presença mesmo. E aí, dentro desse caminho mais do profissional, eu comecei primeiro por vontade própria, então, assim, para nutrir a minha gestante que eu era, depois a puérpera e a mãe que eu fui me transformando, eu busquei as formas de fazer esse maternar consciente e disruptivo existir na minha realidade e fui encontrando uma vontade, uma motivação muito grande de trazer isso para outras pessoas, para outras mulheres. E aí, esse é como, vamos dizer, a sementinha do porquê eu tô aqui hoje com vocês. E aí a Cami, ela vem no meio desse caminho, inclusive dentro da minha mudança aqui para Garopaba, onde a gente mora, eu conheci ela numa roda de gestantes, onde ela facilita, ela vai falar mais e desde a primeira vez eu me conectei muito com esse olhar, que eu acredito muito que a narrativa que a gente traz por detrás de qualquer coisa que é feita pelas nossas mãos, ela fala muito sobre um caminho de autenticidade. Então, a ideia, até pensando assim nos caminhos para além do maternar, é que o que a gente traz aqui aflore em vocês a potência da autenticidade que existe em vocês. E aí eu quero que a Cami conte um pouco sobre esse caminho dela e também a inspiração. Tá. Bom, eu estava te ouvindo, Pri, e aí já vou numa retrospectiva, assim, né? Eu sou mãe de dois meninos e o meu filho maior tem 9 anos e o mais novinho tem 3. E quando eu engravidei do meu filho maior, eu estava no momento, assim, realmente tentando me encontrar. E então eu vim morar em Santa Catarina e estava fazendo a faculdade de naturologia e eu comecei a esbarrar em algumas coisas, assim, dentro desse universo que, por um lado, me chamava muito, que é um olhar mais amplo, mais integral, mas ao mesmo tempo, para mim, não alcançava algumas outras coisas. E aí eu engravidei. Aí foi onde eu encontrei resposta para essa inquietude que eu tinha, assim, né? Que era o profundo das coisas, era o começo, a matriz das coisas. Isso é algo que me acompanha há muito tempo. E eu acho que gestar para mim foi a grande resposta, o grande desafio e aonde me quebrou todas as ideias que eu tinha sobre muitas coisas. Porque idealizar coisas e depois fazer na prática com um bebê pequeno, com tudo que emerge quando tu tá gestando, quando tu tá por parir, quando tu pare, quando tu tá num pós-parto, é realmente algo que contar ou ler teorias e livros e coisas não alcança, porque o nosso campo emocional, vibracional é outro, assim, realmente me deparei com um universo intenso em muitos aspectos. E o que aconteceu é que desse movimento de estar gestante, eu encontrei o universo da parteria junto, assim, foi realmente muito junto. E então eu falo que os meus filhos foram os meus mestres, porque a partir deles eu fui me desconstruindo em coisas que eu achava que eu era, ou que eu gostava, ou que eu queria, e realmente me rendi a esse fluxo que os meus filhos foram me trazendo, assim, né? O universo da parteria foi o primeiro contato, assim, com... Eu nem me imaginava ser mãe até estar grávida, então realmente foi algo muito potente para mim, assim. E aí eu comecei, entrei no universo da parteria, eu realmente encontrei muito esse lugar de, tá, aqui dá para mudar o mundo. Eu tenho essa coisa comigo, muito forte, né? Tipo, eu quero mudar o mundo, nem que seja a partir da minha casa e de mim mesma, mas eu sinto que a criança, a Pri falou assim, esse nenezinho pequenininho é uma pérola. Para mim é um potencial.
é um potencial gigante, assim, de um ser humano adulto. E para mim, essa é uma responsabilidade e uma oportunidade imensa que a gente tem para experimentar junto com essa criança, com a nossa criança, com o nosso ser adulto. E aí as coisas também começam, esse fractal que fala a Pri, assim, eu acho que aí tem muitas coisas, né? Enfim, entre os meus dois filhos ainda tive uns processos de aborto, que eu gosto de trazer também, porque foram processos bem transformadores também. Não vou entrar tanto aí, mas me desafiou também, me trouxe muito conhecer a mim mesma e lidar com desafios internos, assim, os nossos monstros internos, assim. E quando nasceu o Kali, que é o meu segundo filho, veio junto com ele essa vontade de mergulhar no universo do puerpério. Então, mais uma vez, eu fiz uma super transformação que não sinto que deixei a parteria, porque para mim é uma filosofia da minha vida, assim, é a base de muita coisa que eu vivo hoje. Mas o Kali me trouxe esse convite, porque realmente o puerpério do Apuã eu vivi com muitos desafios, com muita resistência. E aí foi onde eu comecei esse estudo, principalmente com a Laura Gutman, mas também muito nas minhas experiências como mãe, como parteira, enfim, acompanhando outras mulheres, outras famílias, com muitos desafios. E eu aprendi muito, né? Eu sempre aprendi muito nesse lugar empírico, assim, a prática, estar ali e aprender e achar que eu cheguei numa resposta e daqui a pouco, bah, não, desconstrói. Eu sempre falo que eu vou para um parto de um jeito e eu saio de lá completamente outra pessoa, né? Então, Eu gosto muito da possibilidade de aprender com perguntas, né? Eu acho que se sim. perguntar é sempre um processo muito novo de aprendizagem, que não é a pedagogia que a gente aprende, é Uhum. pergunta-resposta. E pergunta, 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 até ir subindo nas perguntas. Então, Sim, abre, e é, né? Eu gosto muito sim, dessa sensação de ampliar, assim, mais do que chegar em algo fixo, absoluto, uma receita, fechar. algo fechado. Eu acho que essa sensação de ampliar, né? De estar aberta, ampliar e não ter medo dessa transformação também que vem, né? Porque eu acho que a resistência, você trouxe essa palavra controle, né? Às vezes a gente encontra um lugar de controle, de querer que as coisas se mantenham como eram antes de ter filhos, como era antes. E na verdade eu acho que assim, no meu ponto de vista, que é só um ponto de vista, tem muitos pontos de vista, essa possibilidade de justamente estar se atualizando, se transformando junto com as crianças, junto com os nossos filhos, né? Para mim, são os guias mais confiáveis, né? São os nossos filhos. Enfim, e cá estou, né? Depois de muita construção e desconstrução, e muito aprendizado, e muito quebrar a cara. Para mim, uma coisa muito forte realmente, assim, entre os meus dois filhos foi as ideias, os idealismos que eu tinha sobre como maternar. E o quanto me angustiava, e eu só fui perceber isso muito tempo depois, o quanto me angustiava coisas muito fechadas, né? Inclusive no parto do Apoio, eu estava em trabalho de parto e eu estava esperando uma contração, como tinham me contado que era uma contração, que era uma dor na lombar. E eu fiquei esperando essa dor na lombar, essa dor na lombar, e eu não tive dor na lombar, e eu quase parei no carro, né? Por estar esperando, porque grudei nessa informação que chegou de fora. Então, esse cuidado de que maneira a gente vai falar, o que que a gente vai falar, principalmente com as mulheres que estão muito expandidas num processo de gestação, parto e puerpério. A gente está muito expandida. Então, eu tenho muito cuidado, muita responsabilidade, porque na minha própria experiência, eu percebi como algumas falas, algumas frases, algumas coisas que eu, por
escolha consciente ou inconsciente, grudei, né? Como, ah, tá, então é isso, então funciona dessa maneira, então são tantas contrações, não sei o quê. E não, ah, não, o bebê gosta de música clássica. Eu lembro que isso era outra, assim, ai, tá, para acalmar. Gente, não funcionava com meu filho, entendeu? O que funcionava era som de tambor, tambor, assim, muito. Então, que receita? Não temos, né? Mas como a gente pode se abrir para conhecer a nós mesmas e aquele bebê que tá ali, que às vezes a gente olha e fala, não sei muito bem por onde ir, né? É uma descoberta. Então, enfim, eu acho que um pouquinho da minha caminhada é essa, resumindo, Sim. assim. E a gente vai trazendo mais, acho que a cada palavra que a gente vai falando, isso traz a nossa caminhada de uma forma implícita. Isso que a Cami trouxe, eu acredito muito que as coisas elas não acontecem tão no acaso, mesmo que é uma gestação não planejada, mesmo que é uma situação não esperada, a possibilidade de se acreditar que aquilo está acontecendo exatamente no momento em que eu preciso, aquela criança vem numa sintonia comigo mesma, como a Cami disse, o filho dela dorme com tambor. Então, que tal ela, em vez de saber a fórmula pronta, experimentar as formas e ir observando e conhecendo a forma que dá certo? E isso sempre na vida vem num lugar assim de que tá tudo bem ter uma informação, tá tudo bem pensar que pode ser que a minha contração vem na lombar, também não é a ausência de informação se vira, é uma percepção ativa sempre de que a melhor pessoa que sabe sobre minha realidade, meu corpo, 24 horas vivendo no meu CPF sou eu, então eu ter essa ah, essa confiança na minha própria experiência, na minha própria percepção de, nossa, tá doendo bastante, eu tô em trabalho de parto, não né, uma informação fechada. E a gente vai trazer para vocês aqui alguns contornos que trazem a possibilidade de olhar mais a fundo de que forma a saúde, a confiança, a vitalidade pode estar manifestada dentro de um maternar consciente. E a gente tem, como hoje, uma proposta de olhar a mandala que a gente trouxe aqui dentro das nossas convergências de lugares onde a gente vê potência. Dentro desse lugar que não é um lugar assim, como a Cami trouxe, trabalhar nesse universo que a gente tá, de maternar, de gestação, puerpério, crianças pequenas, pede bastante essa experiência, ou seja, a gente ficou pensando o que para mim, dentro da minha realidade, no dia a dia de ser mãe, cabe como potência, e não como, aquela ferramenta é potente, tem que estar integrado com essa experiência que a gente vive. E aí, eu vou compartilhar aqui a mandala. Eu vou abrir aqui, tá, Cami? E aí, se você quiser até falar alguma coisa nesse contexto de trazer a nossa visão, a gente já vai entrando num campo de contorno. Ao mesmo tempo, o contorno vai servir para romper com algumas concepções pré-definidas, se alguém já conhecer essa ferramenta, inclusive. Vou abrindo aqui. Tá, essa mandala que a Pri vai compartilhar foi um encontro, uma conversa que eu e a Pri a gente teve lá atrás, faz bastante tempo, né? Que é essa concepção da totalidade do ser, de que a saúde ela não está vinculada a um fator só, né? Ou o bem-estar, ou a qualidade que a gente vivencia e experimenta o nosso dia a dia, que não é a ausência de desafios, que não é a ausência de cansaço, que não é a ausência de multidemandas, né? Mas esse cuidado, acho que essas variáveis que compõem assim a nossa vida, o nosso dia a dia. Então a gente escolheu alguns elementos para construir essa mandala, onde a mandala ela representa a unidade, né? O nosso ser integral, por dizer de uma maneira. E algumas coisas que compõem esse ser, que somos nós, né? Tu conseguiu, Pri?
Tô abrindo aqui. Tá. Até antes de abrir e compartilhar aqui o contorno que a gente vai trazer de referência, vale vocês fazerem como fechar os olhos se quiser, se vocês estiverem fazendo alguma atividade aí, coloca a presença na sua memória recente de como você está percebendo seus últimos 7 dias, sua última semana, seu momento de vida. Como que você percebe, talvez nomeando numa palavra, numa impressão, numa sensação, onde que está a tua necessidade? Onde que está vivo? O que que o teu corpo, o que que tua alma, tua mente, sua energia vital está pedindo, né? Então, esse é o primeiro lugar por onde a gente parte, né? O que que de fechar os olhos eu acesso como referência de pedido, pedido interno. Por onde eu deveria caminhar? E a gente até, eu tô abrindo aqui a nossa mandala. Eu gosto muito de trabalhar com as estações, né? E não só por essa conexão com a natureza, mas também por olhar a vida como cíclica. Quando a Camis trouxe de caminhar com os filhos, conforme a idade deles vai crescendo, vai mudando, transformando, eu acredito que isso é uma forma cíclica de se olhar a vida. Os ciclos vitais que na medicina familiar a gente fala, eles estão muito conectados, e aí vem da minha percepção, com o que a gente, nosso ser integral, nossa alma, precisa naquele momento. Eu acredito que o que a gente precisa, o entorno está dando a resposta o tempo todo. E aí, vou abrir aqui para vocês a mandala. O nosso convite, olhando a mandala, um minuto, é da gente olhar essa informação para referenciar o que a gente sente. Um minuto aqui, deixa eu abrir aqui. Eu posso ir falando uma coisa que, Pode ser. independente da mandala, eu acho que a mandala foi uma ferramenta, né? Um recurso, assim, que a gente vai trazer. Mas uma coisa que eu conversei muito, assim, com a Pri, quando a gente estava desenvolvendo essa mandala, tem uma intenção, para mim, primordial, que é de a gente registrar coisas. No nosso dia a dia, a gente tem muito fortemente a tendência de estar num automático, de a gente estar fazendo coisas, de a gente estar dando conta de muitas coisas, e muitas vezes esse lugar de uma percepção mais refinada, de um registro do nosso dia a dia, porque às vezes a gente fala coisas assim, meio, não sei, é uma coisa bem comum, tipo, que não tem a ver com a mandala, mas que é bem comum. O bebê não dorme. Calma. Co- Vamos juntas ver o que que é isso. Como assim o bebê não dorme? Não existe um bebê que não dorme assim. Vamos fazer esse registro, porque às vezes a gente está aí nesse lugar tão automático que a gente vai trazendo frases também muito automáticas e percepções sobre alguns processos também muito automáticos. E trazer esse lugar de presença, de registro, eu gosto muito dessa palavra, registro. A gente também vai conseguindo perceber e transformar coisas pelo simples fato de, tá, peraí, isso aqui sim acontece. Olha, o bebê sim dorme. Talvez quando eu deito junto, esse bebê dorme mais, como ir trazendo essa percepção presente mesmo, consciente, trazendo para a consciência alguns aspectos. Então, a mandala, para mim, veio muito desde esse lugar, de a gente poder fazer Registrar. registros do nosso dia a dia, do nosso estado emocional, mental, de vitalidade, enfim, das nossas relações. Eu não consigo Vocês, fazer nada, né? Tem frases que a gente vai falando assim, que elas são muito gerais, assim, e que muito automáticas, né? Eu gosto também desse termo. E às vezes a gente trazer. Porque na maternidade tem até uma amiga minha aqui que fala, né? A gente vai encontrando as brechas, né? Os tempinhos possíveis para algumas coisas. Claro que tem uma transformação avassaladora,
ser mãe de um, de dois, não importa, mas tem momentos, tem tempinhos, e a gente consegue ver e registrar e tornar isso consciente ou não, né? Sim. Você Então, consegue ver aqui a mandala Camis? ela tá bem Vocês pequena para mim, Pri. Tá, deixa eu então trocar aqui. E dentro dessa possibilidade dos registros, eu acho que a palavra registros, ela vem como link direto de presença. Para mim, a autoobservação, ou seja, os registros que a Cami traz, ela é como o meu foguete para a presença, né? Então, a partir do momento em que eu tenho registros das minhas necessidades, daquilo que está rolando, da forma que aquilo está se manifestando, do que está vivo, eu tenho presença para poder trabalhar a minha capacidade de autogestão, né? Porque quando a gente traz esse caminho do maternar confiante e consciente, é também um processo de saber quais são suas ferramentas de forma empírica, de, de autonomia. Eu vou de novo compartilhar. Vamos ver aqui se vai. Se não, de qualquer forma, a gente vai mandar para vocês. E a ideia aqui. Tá dando para ver agora como que tá? Ficou maior? Dá para ver bem? Como que tá aparecendo? Vamos. Uhum. Tá, é o que eu tava esperando, Uhum. mas tá bem Tá pequenininho bem ainda. pequenininho, né? Tá, aqui. Melhorou? Melhorou. Tá. Se vocês conseguem ver, aqui de qualquer forma, a gente vai mandar para vocês para ter esse olhar até assim, constante. Se para vocês fizer sentido, a ideia dos registros é ter como essa mandala internalizada dentro da sua cabeça de que você é um ser com diversas pétalas e elas estão num equilíbrio dinâmico constante. Não quer dizer, dentro dessa mandala, que você tem que estar o tempo todo contemplando todas as pétalas de forma plena. Isso vem muito, inclusive, dos idealismos antes de ser mãe, que eu ao menos tinha muito essa realidade de que a cada dia eu vou dando conta de mais coisas, expandindo mais a minha quase o checklist da vida, né? De agora sim, espiritualidade, financeiro, comunicação, tá tudo 10. E a ideia, pensando nos ciclos das estações, da primavera a gente vai para o inverno, recolhimento, depois a gente volta para a primavera, enfim, esse ciclo aí que flui, para a gente perceber, primeiro, dentro dos registros, o que está vivo, o que que eu desejo agora, nesse momento, dessa pétala. E, para mim, o registro, ele passa também de buscar formas, e é isso que a gente quer trazer aqui, de separar as ideias prontas, pré-fixadas, inclusive do que é ser uma mulher na idade que eu tô, feliz ou com plenitude, bem-estar, tirar essas pré-concepções do mundo, do externo, do que está fora dos meus poros, e passar a fazer esses registros das necessidades a partir do o que que eu quero, né? E eu acho que o convite que a Naomi, minha filha, trouxe quando ela nasceu, é pensar toda a vida que eu estava construindo e pensar, tá, mas hoje, nesse dia, não é a Pri de ontem ou a Pri que estava planejando semana passada, a Pri de hoje, o que que ela quer mesmo? Onde que o calo está doendo e que eu devo cuidar? Né? Eu trago essa ideia até pensando nesses contornos do tempo, de sempre ter esse pulsar, esse ritmo de olhar para a vida diário, né? Então, diariamente eu vou nomeando minhas necessidades e indo a caminho de suprir, e as minhas necessidades, elas não estão separadas do ambiente. Então, quando se fala de maternar, é as necessidades da harmonia do todo, né? O que que me faz feliz a partir de ver também o todo contemplado. E aí, então, o pulsar do dia, o pulsar da semana. Então, o que que nessa semana eu dou conta de fazer dentro de pequenas
coisas para poder me sentir bem. Muitas vezes preciso dormir mais. Então é uma necessidade básica que, a partir da observação de porque tem uma frase que eu acho que precisa de muita atenção, assim, que é a eu sou. Que é, eu sou irritada, eu sou insegura, ou eu sou, eu sou forte, eu sou responsável, e aí vem naquele lugar da mãe que dá conta de tudo, até do que poderia pedir, né, um apoio e ativar outros lugares de suporte. Então, o eu sou traz uma fixação de que essa realidade ela não pode ser transformada, ela não é fluida em um equilíbrio dinâmico. Então, o eu sou irritada, às vezes, se tem um olhar de autoobservação a partir da mandala e também das necessidades, pode ser um pedido de mais sono, né? De algo assim que vem dentro de um universo muito mais simples, muitas vezes. Você quer falar alguma coisa, Cami, dentro? Eu quero, porque também acho que dentro do universo do maternar, principalmente de crianças pequenas, eu acho que a gente vai estar sempre num constante movimento do que eu quero de verdade, o que é possível ou como tornar isso possível dentro da realidade da mãe de um bebê pequeno ou de uma criança pequena. Então, por exemplo, isso do sono, né? Você vai falar para a mãe de um bebê pequeno, bom, em que momentos, em que situações que você vai conseguir ou dormir junto com esse bebê, a gente se permite, às vezes, entrar no fluxo de rotina de sono de um bebê, ou não, ou a gente quer, de novo, como eu falei, né, essa resistência de ter uma vida muito parecida com a que a gente tinha antes de ser mãe de um bebê. Então, acho que esse lugar, realidade e expectativa dentro da maternidade, também é um lugar que eu acho que a gente está sempre, sempre tocando, entrando em contato, né? Tem coisas que bater de frente com o universo de ser mãe, às vezes é muito cansativo. Mais cansativo do que se render a, ao Imperfeição, convite, assim, impermanência. a possibilidade real de ser daquele bebê, né? Então, esse eu quero, eu acho super importante e eu complementaria com isso, tá? Mas como esse eu quero, como transformar esse eu quero em real, dentro daquilo que é possível, dentro de cada momento, né, gestante é uma coisa, no puerpério é outra, com as crianças um pouco maiores é outra realidade. Enfim, eu acho para não cair também num lugar de frustração ou então nesse lugar de muita resistência, né? Que também eu vejo que é uma questão bem forte, esse autocuidado da mãe, como eu cuido de mim mesma, mas também como eu atendo às necessidades básicas de um bebê. Sim, e dentro É desse é um binômio, assim, né? E se a gente começa uma balança. a compreender esse essa composição que a gente vive como um binômio, mãe, bebê, principalmente aqui falando mães de crianças pequenas, né? Até 2 anos, vamos dizer, mais ou menos. Acho que dá para pôr até uns 6 anos, vai. Assim, enfim, eu acho que conforme vai crescendo, algumas coisas vão se tornando um pouco mais possíveis. Mas essa intensidade mesmo e esse conflito, Pri, porque muitas mulheres, muitas vezes, eu acompanho famílias que têm muitos conflitos de o que eu quero, mas o que eu quero não é possível do jeito que eu quero. E aí a gente entra num lugar, às vezes, um pouco infantil, que é a necessidade de uma criança real, que está ali na nossa frente, e esse ser adulto que, que fica meio incômodo com, mas eu quero, e se não for do jeito que eu quero, então
eu não é bom, ou eu não Isso. alcanço esse descanso que eu gostaria. Isso vem até da referência de como que a sociedade trabalha essa disponibilidade de doação, como que a minha criança recebeu essa disponibilidade também, e dentro de várias nuances da criança que está ali dentro pedindo também essa atenção de, poxa, e aí, né? Vou me doar aqui, mas que referência que eu tenho, inclusive uma referência de 2024, né? Até que ponto que é necessário para olhar toda essa mandala e estar em paz num lugar muito assim, de novo, né? Não é negando a dor, a gente não quer transformar um lugar de dor como um lugar pequeno e que não é reconhecido, mas de olhar e falar, bem, o que que a gente está trazendo? Uma trística, que é a percepção de dentro de que o que eu estou fazendo aqui, esse processo de doação, ele é muito importante, ele é muito essencial, como pensando dentro, assim, imagina um mundo onde não importa o quanto que você tem, ou que tipo de trabalho que você faz, ou se o conforto da casa que você tá vai impactar ou não no seu bem-estar. Busca uma referência de mundo onde fazer aquilo que faz sentido é o que mais vai me preencher. Então, quando se vê a necessidade de uma criança pequena dentro desse mundo, sem referências externas do que é valorizado ou não, é muito óbvio a gente perceber o quanto que é uma das coisas mais potentes e necessárias de se dedicar. Essa esse processo que eu até chamo muitas vezes de doação de si para uma criança que acabou de nascer. E o quanto, de novo, que a nossa criança interna, eu até digo que, até quando eu tô no mercado e alguém dá bronca numa criança, alguém cuida bem de uma criança, o quanto que a minha criança interna, mesmo de pessoas assim que nem tão conectadas com esse universo de maternidade, o quanto que a nossa criança lá de dentro sente, ou sente essa sensação de bem-estar de nossa, que delícia ver essa criança aí, né, assim, dando aquela gargalhada, ou que dor ver essa criança chorando. É algo muito, até evolutivamente, assim, a gente tem um sistema cerebral que, se a gente for abrir espaço para essa interpretação de que assim, dentro de coisas absurdas como, ah, normal, o bebê chorar, dormir sozinho num quarto fechado, né? Se tirar todas as referências, o quanto que visceralmente todas as mães buscariam não fazer isso acontecer, né? Então a gente está indo ali para um caminho, né? Tipo, um exemplo talvez até exagerado, mas muito presente na realidade hoje, mas indo para campos mais sutis, quando eu olho essa mandala e trago essa autoobservação, é o que a Cami trouxe de não buscar assim, o meu eu egóico de nossa, eu preciso estar contemplado como única referência, mas entender, inclusive, aceitar que é um processo de luto, essa morte do quem eu era antes e essa fluidez que eu passo a ter que praticar em como que eu me sinto contemplado dentro da realidade que existe. Olha essa mandala e o que que daria certo? Será que é ler 3 páginas de um livro que, nossa, vai me trazer uma referência boa? Ouvir uma música que vai me conectar ali com o meu corpo, com a criatividade, com o movimento, enfim. Nossa ideia é trazer dentro dessa mandala temas que são prevalentes e muito vivos nesse nosso processo do ciclo de gestação e maternar para aprofundar. Então, desde a sexualidade, essa percepção do o que que eu sou como ser ali criativo e profissão e vida e todas as asas que às vezes ficam meio capengas depois que o neném nasce, mas na verdade da minha experiência, da Cami, e de muitas pessoas que a gente vê mergulhar nesse processo do maternar, o que parece uma morte, algo que tipo, nossa, não tem mais espaço, é um convite para. Eu digo muito, assim, que a Pri de hoje, eu decido que eu vou buscar um trabalho que vai me dar vitalidade para quando eu chegar em casa eu estar inteira com meu filho, porque minha filha, porque antes eu ia lá em espaços onde eu não cabia mais
E eu dava conta, mas agora eu não dou mais conta de chegar nesses espaços e ainda voltar para casa e ter a presença que eu gostaria. Então é muito desse, eu digo que é uma janela de oportunidade de transformação. E dentro da realidade de cada um, né? Eu tô trazendo a minha experiência, mas muitas vezes é em outro ponto que você vai encontrar esse equilíbrio. Quer falar, Cami? Eu acho que, te ouvindo, veio até uma imagem, assim, na minha cabeça, né? Quando a gente propõe um tempo e espaço de cuidado, de troca, de partilha entre mães, aqui nesse contexto com uma trística, para mim fica muito claro como o propósito desse cuidado com as mães é justamente esse, para elas poderem estar, ou para nós podemos estar, realmente, genuinamente disponíveis para atender às demandas de uma criança que não tem o poder de escolha, que não tem a possibilidade de olhar para você e falar, não quero isso. Não, crianças pequenas, elas vão ser submetidas por nós adultos à realidade que a gente apresentar para elas, construir para elas, disponibilizar para elas, seja num ambiente externo, seja num ambiente emocional. Então, esse processo de autoconhecimento, de autocuidado, para mim fica muito claro que realmente não é algo para mim, eu mesma, e isso fica para mim. O contrário, né? É para justamente a gente pensar prioritariamente nas crianças como esse potencial adulto. E assim fazer essa roda girar, não, essa roda vai girar independente da gente Sim. fazer ou querer, né? Mas de trazer essa qualidade, essa consciência, essa responsabilidade que é nossa como adulto, né? Para mim, e ter consciência que tem coisas, buracos, lacunas, vazios da nossa criança interna que não vão ser preenchidos e que muitas vezes, principalmente quando a gente tá com os nossos filhos de novo, né, pequenos, a gente pode entrar em, em querer suprir a nossa demanda interna como a criança que fomos. Eu não sei se fica claro, assim, Eu acho que a como ideia é a gente resumir. abrir esse portal e aprofundar esse portal que pode não parecer claro, inclusive na hora que a coisa acontece, ou seja, na hora que você estiver lá sentindo todo aquele turbilhão, talvez você lembre disso que a gente está falando e fale, e aí, o que que eu faço com isso? Mas o primeiro passo é perceber que isso acontece. De novo, o registro. Lembrar dessa criança e até dentro de um lugar que muitas vezes eu trago para mim mesma como prática ali. Na hora que tem um desafio, eu sinto como essa sensação física, até de aperto, né? Num momento de desafio ou de saída do controle daquilo que eu tinha planejado. Pensando nessa referência que a gente traz matrística da importância de nutrir essa criança. E muitas vezes, né, dentro de hoje em dia, quantas vezes você vai ser mãe? A gente tira uma fotografia da realidade que está vivendo, e eu ouço muitas mães trazendo isso de uma forma muito autêntica, que, cara, cadê eu? E aí parece que isso é fixo, e que nem a Cami disse, essas crianças vão crescer, e talvez eu vou ter o quê? Dois, três filhos, algumas mais, algumas menos, mas são duas ou três janelas de oportunidade de perceber esse pulsar da vida que existe, ou seja, a vida ela é entre o contorno e o caos em qualquer contexto, seja não mãe, e isso é amplificado. Então, assim, é como se você aumentasse o volume de algo que tá ali, até na natureza. Se você olha, vai assistir National Geographic, eu fico olhando os ciclos das estações, está acontecendo o tempo todo. E aí vem a natureza de ser mãe da matriz e oferece essa janela de oportunidade de falar: toma, vê como que você lida aí e quanto que você pode aprender e transmutar de você mesmo nessa amplificação da realidade, que é impermanência.
E aí, dentro desse contexto, eu sempre trago como referência para me ajudar nesses momentos que aperta a minha criança, como, o que que minha criança vai ficar feliz? Como eu digo, assim, quando eu vejo a minha filha feliz, eu consigo ver a minha criança interna feliz. Eu acredito como um portal entre passado e futuro, assim, passado e presente, onde eu nutro minha criança a cada momento em que eu me disponibilizo de abrir espaço e falar, tudo bem, isso merece merece minha atenção, merece meu tempo, minha dedicação. E a partir dessa conexão entre presente e passado, eu consigo ventilar aquele aperto que o meu ego sente. Na hora que, poxa, eu tinha planejado isso e não é isso. Eu quero ir tal hora em tal lugar, e minha filha decidiu fazer cocô e, nossa, que bom que eu respeito que minha filha pode fazer cocô no tempo que ela quer, porque ela quer fazer cocô e ela é um ser humano de 2 anos, então deixa ela ficar aqui meia hora fazendo cocô. O compromisso é muito menor pensando no quão agressivo poderia ser eu apressar ela num processo fisiológico. Isso é um exemplo. Eu acho que quem é mãe já perdeu a hora por um cocô, uma fralda suja, e o quanto aceitar que, cara, e aí? Cadê? Onde que eu posso observar isso como possível de ser controlado? Não existe o controle dentro de algo que é desrespeitoso, dentro desse ser que ela não pode ir lá e limpar a fralda sozinha e falar, mãe, depois eu chego lá, pode ir. Não, é uma necessidade que pede essa presença e que a qualquer aperto que vocês sentirem, perceber essa ventilação através até do respeito que toda criança um dia quis, e até quase fazer um espelhamento de, cara, se eu fosse essa criança, o que que eu ia gostar, né? Nossa, que delícia poder suprir isso como um ser adulto que tem essa janela. Eu até muitas vezes, dentro de momentos em que eu poderia estar fazendo mil coisas lá de ser adulto que fica lá no computador resolvendo demandas e o que eu tenho para fazer, ou seja, o que eu preciso fazer naquele momento, o que minha alma, meu matrística pede é ficar pintando com a minha filha, porque estou sozinha com ela e estou pintando. Então, que massa ter essa possibilidade dentro de tantas coisas mentais que eu ia estar fazendo. Ir para um processo artístico, que se fosse a Pri sem filhos, talvez nem ia ter janela na hora da minha agenda de 24 horas para fazer algo tão sem finalidade, né? Que é aquela coisa do que é potente, nutritivo dentro de uma sociedade que parece que a cada momento você tem que estar produzindo. E o que é não ser produtivo? E dentro desse universo matrística que a gente abre, o quão produtivo para uma sociedade, para um ser integral, para a saúde, a base, né? A gente fala dentro de vários olhares, os olhares que trazem a biografia humana, os setênios, enfim, o quanto que nutrir essa base nos 3, 7 primeiros anos é algo que é um presente que você dá para um presente de presença que você dá para o resto da vida desse ser humano e até a saúde mesmo, fisicamente falando, pela medicina integrativa, enfim. Vocês de alguma forma devem ter essa sua bússola de diferentes linguagens, mas que reconhecem a importância dos primeiros anos de vida. E o quanto que eu posso me incluir nessa, como a criança que eu já fui e a criança que eu sou dentro de mim também. Até Cami, porque você tem quer? uma coisa que para mim é muito forte, né? Os primeiros 4, 5 anos de vida são muito, sei lá, até os 7, vamos dizer, é o mais importante, tá? Mas que a gente vai ter memória consciente, vai ser, sei lá, com 5, 6 anos, talvez, mas essa primeira brecha, né, desde que a gente chega até que a gente começa a lembrar conscientemente de coisas, eu acho que é o momento mais precioso e mais delicado dentro desse processo de constituição como ser humano. E a gente não vai ter memória consciente sobre isso. Então, isso vai reverberar de que maneira? Depois, quando somos adultos, porque uma coisa são as memórias que a gente tem
consciente, né? De imagens, de experiências. Mas e as experiências que a gente não lembra? Elas são menos reais porque a gente não lembra? Ou elas nos constituem, ou não sei se interferir é a palavra, mas estão aí presentes até hoje, mais ou menos, porque a gente não lembra? Para mim é uma coisa muito, para mim é algo que eu realmente reflito muito e tento me inspirar, inclusive nos momentos aonde eu sinto que estou descompensando assim o polvo, né, que eu sou assim, eu falo, ai, tá ficando meio capenga tudo assim, voltar um pouco para esse lugar. Pera, aqui eu estou constituindo os meus filhos, os seres humanos aqui. E é muito grande para mim pensar isso, assim. Às vezes é uma responsabilidade até meio. É tão amplo. E eu Eu falo, acho que esses como que espaços. vai ser, né? Às vezes eu me pergunto assim, como vai ser a adolescência dos meus filhos? Eu não sei. Eu não tenho uma resposta exata, precisa, eu não sei. Mas dentro de mim, a única certeza que eu tenho é principalmente enquanto eles estão muito embaixo da minha asa, é onde eu tenho a possibilidade de criar base, valores, muito genuínos com os meus filhos. E é o que eu vou ter que me segurar nessa confiança conforme eles forem crescendo, conforme eles forem tendo outras referências de outras pessoas, a avó, o pai, o tio, não sei, né? Aí começa os amiguinhos na escola e vai se expandindo essa rede, né? E como eu não tenho controle sobre isso, mas esse lugar de confiar no que eu fiz e nessa base que eu ofereci para os meus filhos, de cuidado, o que que é importante para mim, como falando agora como mulher, nem só como mãe, né, mas como ser humano, esse cuidado, como eu me cuido perante aos meus filhos. Eles estão bebendo dessa fonte de observar, inclusive as minhas incoerências. Como que eu falo que é importante, sei, comer bem se eu como qualquer coisa? Aonde estão os meus pontos de incoerência? Onde eu posso diminuir essa distância entre aquilo que eu coloco para os meus filhos e aquilo que eu de fato faço e trago para minha vida real, fazível no meu dia a dia. Eu acho que esse ponto eu dou muita ênfase entre o que a gente faz de real e o que a gente fala para os nossos filhos. Essa distância ou o que a gente propõe só para os nossos filhos. Essa distância, encurtar essa distância, para mim também é uma ferramenta meio guia, assim, né? Como que eu vou pedir para os meus filhos terem uma certa maturidade emocional, seja lá com que idade for, se muitas vezes eu, numa situação desafiante, me descompenso? E aqui a questão não é não me descompensar, mas é eu ter empatia também com o meu filho e poder acolher justamente essa esse processo que eles também vivenciam, né? Então, aqui não tem uma expectativa de não vivenciar coisas que muitas vezes a gente julga até ruim ou feio ou não sei. Aqui, para mim, é, de novo, esse lugar do observar e diminuir as distâncias entre as nossas incoerências, aquilo que a gente espera de uma criança e aquilo que a gente, como ser humano, também consegue fazer. Então, eu acho que esse lugar também nos traz muita disponibilidade, empatia, resiliência para estar maternando. Ventila também, como acho que é a nossa proposta, assim, a gente ama essa palavra, assim, de arejar, porque quando a gente pensa, por que que mulheres aqui vão se reunir em grupo dentro de uma rotina que já tem lá muitas demandas, ou seja, não é como se tivesse, ah, vou cortar um tempo à toa ali com a Pri, com a Camis. A ideia é que o quão ventilado, pensando inclusive no conceito matrística de uma sociedade matrifocal onde existe essas pontas de apoio, ou seja, essa mulher se percebe como buscando fontes, referências de nutrição, de poder
a sustentar esse campo, né? Eu acredito que é muito fácil sustentar os campos que são da moda, né? Qual é a moda? A moda é que tá tudo bem seguir um fluxo desconectado de uma trística, porque de diferentes fontes isso tá como conceito moderno. E aí a nossa busca é de, então vamos criar esse espaço onde essa possibilidade de olhar de uma forma mais contínua e imersiva, para, inclusive, durante os momentos onde essa demanda for aparecendo, a gente tem aqui a possibilidade da gente estar juntas por 6 encontros e a gente vai fazer uma vez por mês encontros de partilhas, onde a gente vai aprofundar mais nessa possibilidade de fazer as trocas dentro da realidade como ela é e de ventilar essa realidade com esse olhar que a gente está trazendo como porta de entrada, mas também já é uma porta de entrada que já mergulha, assim, você está entrando na água, então você já está dentro, junto com a gente aqui. E para mim, estar junto é algo que me trouxe muitas vezes como assim, eu pensava, gente, que bom que é olhar e falar. Não chegar a alguma conclusão com alguém, mas olhar e falar a partir de um ponto de vista que contempla isso que eu estou vivendo, ou seja, mulheres que sentem essa realidade a partir do mesmo lugar, mães, e que estão com esse ciclo de vida vivo, com crianças pequenas e que passaram por esse fluxo, e ao mesmo tempo que compartilham da minha visão de mundo. Então, que estão querendo trabalhar esse maternar da forma que faz sentido para mim. Então, muitas vezes, mesmo que eu não chegasse a conclusões definitivas de pronto, está resolvido, eu voltava lá para aquele universo oceânico, eu voltava confiante de que eu tava com referência, eu tava junto, eu não tava sozinha. E isso para mim é essencial em qualquer lugar que a gente vá poder trabalhar um conceito de saúde, de fazer novas pontes de vida. Eu acredito que o mundo sempre está em transição e que tem momentos de transições em que isso está mais dinamizado. E eu vejo muito assim, dentro da geração passada e da nossa, que existe uma janela de oportunidade de dinamizar a transição que a gente vive dessas formas de ser, formas de viver e de cuidar de crianças, que é isso que a gente traz aqui, cuidar de crianças a partir do cuidar de nós como mães, de nós como seres que estamos ali cheios de energia, com pote cheio para poder estar nessa função da melhor forma que a gente pode, na nossa individualidade também, né? E o convite também é para vocês, dentro do que a gente vai trazer, já olharem ali essa mandala para trazer essas referências de por onde que eu acesso o que está vivo dentro de mim, o que pode fluir dentro desse equilíbrio entre o caos e o contorno. E também aprofundar, porque a gente vai aprofundar juntas dentro de alguns dos pilares que você está vendo aqui da, das pétalas da nossa vida. Quer falar alguma coisa, Camis? Dentro. Acho que a gente já vai no fluxo de finalizando, né? Eu desejo muito que vocês já tenham, assim, como se nutrido de referências para poder olhar o maternário. Eu imagino que muitas de vocês bebem dessa fonte, compartilham com a gente, e eu mesmo tendo o olhar que eu tenho desde que minha filha nasceu, ele vai se transformando, subindo escadinhas a cada dia e se transformando até nas diferentes fases de vida. Cuidar de criança de 3 anos tem novos desafios, novidades totais, e com 4, 5, enfim. Até quando o neném nasce, a cada mês é um flash, uma nova realidade que se apresenta. Então, eu vejo que, mesmo que minha filha hoje em dia tem 3 anos e 3 meses, mesmo que eu já caminhei por 3 anos e 3 meses numa linguagem que para mim vem se tornando a cada dia mais conhecida, eu digo que qualquer processo real de autoaperfeiçoamento, autoconhecimento, ele é constante, não é assim, pronto, aprendi, bora lá para a vida, já tô. Então, estar aberto a fluxos contínuos eu digo que é acender a chama, então, de acender a chama, manter ela acesa e de ir nutrindo ali
para seguir esse caminho a cada dia, aprofundando mais nos processos que cada fase vai trazendo na vida. Nem só cada fase, né, Pri? Porque eu que tenho dois filhos, por exemplo, aprendi muito com o meu primeiro filho, sem dúvida. Já estava super não, preparada não é a palavra, mas consigo trazer tudo que eu aprendi com o meu primeiro filho para o meu segundo? Não. São seres humanos completamente diferentes. Eu sou completamente diferente da mulher que eu era lá atrás. Então, assim, a gente aprende o tempo inteiro, né? Eu acho que estar na presença real, assim, com as crianças, é abrir a possibilidade do novo e desse potencial de aprendizado o tempo inteiro. O que eu fazia para, sei lá, para trazer conforto para o meu filho maior, não é o mesmo que funciona com o meu filho menor. Então, E o e que as você traz hoje camadas. para trazer conforto para o seu filho, talvez amanhã é outra história. Então tá aberto a essa. Não tem um ponto, não tem um absoluto, de novo, né? Não tem algo fixo e absoluto, assim, realmente é uma descoberta. E tá aberta essa descoberta, é muito legal, porque E até achar graça, né? Tipo, acompanhar um tem. ser humano único desenvolver é muito lindo, é muito lindo. Claro que às vezes também é dolorido, porque também imagino aqui que a maioria de nós viemos de infâncias não tão fáceis assim. É, não sei, né? Cada mãe tem as suas possibilidades, fez e faz, né? Inclusive nós fazemos o nosso melhor e ainda assim a gente vai ter os nossos vacilos, a gente vai ter lugares de. Depois a gente repensa e fala, ai, putz, podia ter sido diferente, podia ter feito melhor, que faz parte também, né? Não é fácil assim essa transformação. A gente fala que a gente se transforma muito, mas na verdade tem coisas muito profundas que não são tão fáceis de mudar assim, né? Que a gente se vê repetindo coisas, inclusive, né? Dos nossos padrões, assim, por dizer de uma maneira. Mas que é isso, acho que as crianças, elas nos convidam a também olhar esse lugar dolorido das coisas que a gente não teve e que a gente quer oferecer hoje para os nossos filhos. E não é fácil a gente oferecer algo que a gente não conheceu, ou não teve, ou não temos referência daquilo. Então, às vezes, realmente é um caminho muito novo. Muito, muito novo. Não só por estar ali maternando, mas por a gente querer maternar com consciência, fazer muito diferente do que talvez toda a nossa família já fez. Então, acho que é E um eu acho caminho que muito lindo nesse sentido, né? sim, eu acho que você traz, Camila, esse ponto, esse olhar que a gente quer como sustentar ao longo das semanas também de autoacolhimento, de perceber a cada momento em que você seja dar conta de uma questão difícil ou não dar conta de você se acolher, abraçar e falar, cara, eu tô fazendo um processo de transformação de vias neuronais ali que não foram tecidas nesse caminho, de fazer elas acontecerem e de aprender no processo dentro de um lugar que a cada virada de chave que você vai fazendo já é uma virada de chave, e nem todas vão virar e tá tudo bem também. Porque a gente não vem de um lugar assim da estamos na perfeição e agora vamos te ensinar. A gente vem no lugar de estamos juntas buscando uma nova realidade, uma nova forma de acontecer essa realidade que precisa de várias fontes de referências e linguagens para que ela se sustente ao longo das semanas, ao longo dos anos que a gente vai viver aqui como mães. Sim, E a gente inclusive, ui, posso pode aproveitar o falar, gancho, Pri? claro. Porque eu acho que nesse espaço, quando estamos entre muitas mulheres, muitas mães diferentes, até homens também poderia ser, não é o nosso, não é o caso aqui, mas observar como cada mãe materna, não num lugar de crítica, de julgamento, mas num lugar de observação, de inspiração e às vezes até de alívio, né? Uhum. Você começa a ver, tá, não é só comigo que acontece, né? Estamos juntas mesmo, dentro de muitos desafios.
É, E até de coisas assim como banais. Eu lembro muito um assunto que surge às vezes na roda que você faz presencial aqui é de cortar a unha do bebê e machucar e falar, putz, eu sou o pior ser humano. E o bebê pequenininho lá, você fazendo o máximo que dá e tipo, tudo bem, acontece. E aí, naquela hora que a gente faz, não é tudo bem. Mas aí quando você ouve que todas as mães já fizeram isso, fala, ufa. Tá tudo bem, é isso que é o maternar, né? De vez em quando cortar um teco ali do dedo sem querer. Mas acho que é uma assim, referência acontece. que, se você não passou por essa, você deve estar muito presente, muito atenta e de alguma forma você vai lembrar disso em outra coisa que Ou acontecer, nunca usou um porque cortador de unha, sempre fez com a boca. sim. Pode ser também. Essa eu não Mas olha conheço. só, esse lugar de diversidade, assim, é uma coisa que na roda presencial aqui, eu sempre procuro abrir a roda com essa proposta, que é aproveitar a diversidade. Aqui não tem quem sabe mais e quem sabe menos, é, a gente não tem essa pretensão de, de ter razão ou de saber mais. A gente tem a pretensão justamente de se nutrir e de se inspirar no diferente, naquilo que não é igual a nós, ou naquilo que somos muito parecidos, mas lidamos de maneira diferente. E aqui eu acho que também tem algo que, para mim, é muito precioso no meu encontro com a Pri, que é as nossas diferenças, que também é um lugar que nos uniu muito, assim. A nossa caminhada, né? Esse lugar muito empírico da onde eu venho, esse lugar mais acadêmico que a Pri vem, mas que de alguma maneira complementa, converge tipo, a gente consegue disso trazer algo muito potente, que não tem o porquê ter uma disputa de quem sabe disso. Não, tem muitas maneiras de ver, tem muitas maneiras da gente fazer leitura sobre uma mesma situação, de experimentar situações muito parecidas, de acompanhar famílias, né, de maneiras diferentes, mas que também têm uma base muito parecida. Então, eu sou muito grata, assim, a esse encontro com a Pri e de a Pri ter bancado também, a gente ter bancado aqui, de estar juntas fazendo esse projeto que, para mim, uma das coisas mais preciosas é realmente as nossas diferenças, assim, aonde a Sim. gente se complementa, na verdade, né? E que mostra que de diferentes formas a gente pode tomar a base matrística, ou seja, essa palavra, esse conceito que a gente trouxe, independente de qual é o nosso universo e mindset do dia a dia, né? E eu acredito que trazer isso para o online traz uma forma da gente fazer isso. ah, Se você conhece alguma mãe, alguma gestante, alguma mulher que poderia estar aqui com a gente, a ideia é muito genuína de um lugar de. A gente quer muito que muitas mulheres estejam sentindo isso que a gente sente aqui. Quando eu me encontrava com a Cami e falava sobre o que move a gente, o que a gente quer trazer, eu me sentia. É físico, celular, assim, é tipo, eu sentia no corpo essa vontade de viver essa realidade. E é isso que a gente quer trazer, essa vontade de viver essa realidade e o potencial transformador dela. Eu estou mandando aqui o formulário para quem ainda não acessou, ou quem quiser mandar para alguma mãe. Eu nem gosto desse nome, formulário. É uma forma de, com letras, dizer o que a gente faz. A gente buscou aqui essa forma mais íntima de trazer já esse universo e essa vontade, essa sensação num vídeo e tá com vocês. E é o que a gente vai propor para as próximas semanas. E é um começo também de outras formas que podem ir surgindo. Então, a gente vai fazer os encontros mais temáticos dentro da imersão matrística. E os temas é assim como a mandala, uma chave para abertura disruptiva das formas. E também para contemplar aquilo que a gente vive no dia a dia. E vamos trazer ali alguns momentos e possibilidades da gente estar partilhando. Então, vai ter um grupo WhatsApp onde a gente vai estar ali mandando para vocês algumas outras fontes que trazem para a gente também esse pulsar ali do matrística mesmo, do que fundamenta o nosso dia a dia e também
para vocês também sentirem esse espaço coletivo de troca e até de conexão em mulheres de diversos lugares, de diversas realidades, fazendo esse mergulho, essa imersão no maternar mais consciente.